A própria é um jardim. Então vá. A própria. Vá lá mostrar então. Olá, Teresa, fica tão bem enquadrada aqui. Fica aqui perfeito. Bom dia. Bom dia, Bem-vinda. Sónia. Antes de mais, tem gatos ou gosta de Tenho gatos? 2 gatos. Este É programa verdade. realmente está muito bem Adotados, desenhado. 2 gatos adotados. As minhas filhas vão ficar muito contentes de saber que eles vão ter uma esperança de vida. É verdade, é verdade. Elas E são adoram. assim os gatos meigos, ou são Meiguinhos, muito meiguinhos, independentes e vão à vida Não, deles? são muito meiguinhos. É um siamês e um tudo preto. E dão-se bem? Dão-se bem, dão-se bem. Eles têm 1 ano de diferença. Primeiro um foi encontrado abandonado e depois deram-nos outro para lhe fazer. Eu não queria nenhum nem outro e agora E fiquei agora ficou rendida. rendida. Acontece isso a muita gente, que não Exatamente. queria animais e agora está rendida. exatamente, É o meu caso. Bem adiante. Não queria porque não tinha espaço. Atenção, Pois, estou a falar eu de nunca tinha tido cãezinhos. gatos, só tinha E cães, só tinha eu nunca tido tive cães. espaço e agora... Mas de facto, para ter em casa é o proporcionou-se. ideal. Sim, gatos é o ideal para ter dentro de casa. Para ter dentro de casa também são as plantas, dentro algumas, ou fora de casa. algumas, exatamente. Estragar. Para os gatos estragar. Alguns, eles adoram, Alguns, devem alguns. adorar esgravatar no... Gostam, nos- especialmente bulbos. Eu não consigo ter bulbos plantados na varanda porque eles acham que aquela terra toda disponível... Que é para quando eles. Que é para eles. Claro. De resto, as plantas não, mas os bulbos é uma convivência difícil. Muito bem. Mas, Então, pronto. e convivência de bulbos com inverno? Com é inverno. possível? É possível, aliás, são das plantas de inverno. Claro. Eu hoje resolvi falar um bocadinho dos arbustos, porque eu, como arquiteta paisagista, que sou, quando desenho um jardim, preocupo-me muito em que o jardim esteja bonito ao longo de todo o ano. E, no fundo, o esqueleto de um jardim são os arbustos. Nós temos as árvores que compõem, depois temos as herbáceas com flores, como os amores perfeitos, os ciclâmenes, etc. Mas depois, o que de facto mantém o jardim consistente todo o ano são os arbustos Claro, que nós e composto, escolhemos. não é? E composto. Neste caso, o que é que eu escolhi? Arbustos de folha persistente, ou seja, que durante todo o inverno vamos ter a composição verde. E que podemos escolher consoante um bocadinho a finalidade que nós pretendemos para o jardim. Se queremos que façam uma sebe compacta, podemos escolher este género aqui destes ciprestes, ou só aqui mostrar estes teixos, que acabam por fazer uma sebe muito compacta. E depois podemos ter esta conjugação de verdes que só por si nos faz com que o jardim, na altura do inverno, que é quando ele acaba por estar um bocadinho mais triste, Mas continua a ter vida. não é? continua a ter Com vida. estas diferentes Porque as tonalidades. pessoas muitas vezes têm muitas flores na primavera e no verão, têm muitos arbustos, mas grande parte deles de folha caduca, e depois no inverno parece que o jardim deixa de ter interesse. E não precisa de ser assim. Se nós tivermos o cuidado de compor o jardim com arbustos deste género. Outra hipótese é termos arbustos que ficam com a folhagem encarnada. Este aqui é muito... Como é que se chama Esta é a fotínia, tem uma particularidade, ou seja, todos os rebentos novos são encarnados e depois passam a verde. Portanto, quanto mais a podarmos, mais ela vai estar encarnada. Se não a podarmos, ela acaba por ficar toda verde escura. A Nandina já é encarnada, Nandina. já é encarnada por si. É esta que está aqui. Já é encarnada mesma? por si. É a mesma. E tem até bagas, não sei se está aqui alguma. Está. Aquela. Cheia de bagas. Portanto, agora nesta altura, no Natal, é um ar natalício. Sim, sim. E acaba por ser uma planta muito interessante, não só pela folhagem, mas também pelas bagas. Muito bem. Temos o bucho, para quem quer arbustos talhados, não é? O bucho é uma excelente... Podemos dar essa forma, não é? Podemos dar esta forma, ou temos outra, aqui não é? É outra. fácil de moldar, é isso? No fundo isto é tupiar, é podar com uma determinada forma, e também são um bocadinho os arbustos ideais para termos em vaso. Todos estes arbustos são fáceis de termos na varanda, no terraço, não é só no jardim. Porquê? Porque são arbustos que nós conseguimos controlar com a poda. Quando estivermos a colocar arbustos e quisermos arbustos na varanda ou no terraço, devemos ter o cuidado de ser arbustos que consigamos controlar-lhes o tamanho, porque são aqueles que não resistem bem à poda, e nós ali temos um espaço mais confinado, devemos optar por uns daqueles que se podem bem, como todos estes ciprestes. Esta é outra fotinha, é aquela que fica encarnada quando... Ou seja, vê-se aqui que tudo, quando são rebentos, estão encarnados. Depois ela passa a verde, é muito engraçado. Agora vamos saber a manutenção destes arbustos. A manutenção destes arbustos fácil? é simples. Deixa-me só aqui falar da camélia, Sim, posso? vamos, claro. A A camélia, camélia muito é a rainha do específica, inverno. não é? Exatamente. É um bocadinho a rainha do inverno. Ela já está a começar toda a ficar agora em botão. E eu, há pouco tempo, soube uma história sobre as camélias. Um autor que vai escrever na próxima Jardins, nas Jardins de Fevereiro, que achei muito interessante, que se chama Joaquim Castro, e que eu não sabia que a camélia era o símbolo do abolicionismo no Brasil. Quem usava uma camélia na lapela era Já a dizia- favor... Ora bem, já indicava a sua... Porquê? a sua- Porque houve um senhor Seixas, que foi para o Brasil e fez fortuna, e era um apaixonado de camélias. E fez um grande jardim de camélias no Leblon. E não tinha mão de obra, então o que é que ele fazia?
recebia os escravos fugidos das fazendas e eram eles que tratavam das camélias. Ele tinha uma grande aliada, que era a nossa princesa Isabel, que era absolutamente contra a escravatura. Portanto, e que começou a usar camélias e fazia passeios com camélias e, portanto, é uma flor com uma simbologia muito engraçada. E há verdadeiros apaixonados É um que fazem coleção de camélias. Coleção de camélias. É um bocadinho como as rosas, eu acho que são as rosas, as camélias, as orquídeas são plantas absolutamente de paixão, que as pessoas as colecionam e falta-lhes sempre uma. Como cuidar? Sim, há sempre uma a camélia gosta de um pH ácido, ou seja, e tem algumas exigências de umidade e de rega, e não gosta de zonas muito expostas ao vento. Portanto, se a tivermos no jardim, devemos ter o cuidado de não a deixar muito exposta, de regar. Ela depois de instalada, o que é bom nos arbustos é que eles, de facto, os grandes cuidados de manutenção que eles precisam são nos primeiros 2, 3 anos de vida, se estiverem no jardim, porque eles depois, eles próprios, como têm uma capacidade de enraizamento maior do que uma herbácea, são quase como uma árvore. O que é um arbusto? Um arbusto, no fundo, como é que ele se distingue numa árvore? É que ele ramifica desde a base, ou seja, enquanto que uma árvore tem um tronco principal que depois ramifica a partir daí, se bem que hoje em dia já podemos confundir, porque há alguns que vêm de viveiros já conduzidos. E podemos ter este erro, mas isto não é uma árvore, é um arbusto. Portanto, os arbustos têm muito menos manutenção do que as herbáceas. Eles precisam de 1 ou 2 podas anuais, ou se forem de crescimento muito rápido e tivermos um espaço confinado, um bocadinho mais, precisam de ser fertilizados. Todas as plantas devem ser fertilizadas pelo menos 2 vezes por ano, ou seja, no final no inverno e depois no verão, que são quando exigimos... No caso das camélias, é um fertilizante específico para camélias? Devemos ter cuidado porque elas gostam de um pH ácido e por isso não devemos manter, se o temos em vaso, ou se o nosso jardim tem um pH ácido, que é uma coisa fácil de se medir, até com aquelas fitas de medir o pH da água da piscina, se a pessoa puser a terra com água e consegue perceber o tipo de pH. Mas há substrato para plantas acidófilas, portanto devemos dar esse substrato e há fertilizantes próprios, porque a camélia não deve ser podada agora, ao contrário de todas as outras, porque agora é que ela vai começar a sua floração. Ela só deve ser podada, todas as plantas só devem ser podadas no final da floração. Se nós não quisermos o jardim todo verde, o que podemos fazer é à volta, como está aqui, colocarmos algumas plantas anuais, os amores perfeitos ou os ciclâmenos, e assim com um investimento pequeno, conseguimos ter um jardim todo composto, todo o ano, se tivermos uma boa base de arbustos de folha persistente, ou seja, que não cai agora, e com folhagens, umas verde mais alface, umas encarnadas, umas verdes assim mais lustrosas, e o nosso jardim vai estar sempre bonito. A manutenção é menor, porque os mesmos cuidados de rega que um arbusto exige são menores do que os cuidados das herbáceas. Se nós falharmos com água, os amores perfeitos, eles não vão aguentar. Os arbustos tem a ver com a raiz, não é? Com a profundidade da raiz e com a área. Claro. Quanto mais eles conseguirem, melhor. Agora, em vaso, temos de ter cuidado, os mesmos cuidados que temos com qualquer outra planta, porque só vai ter aquilo que nós lhe dermos. E por isso, se nós lhe falharmos com a rega, ou se lhe falharmos com a fertilização, ou se nos esquecermos de estarmos atentas... e colocar num vaso, sem ser exageradamente grande, um arbusto para se desenvolver precisa, se eu comprar aqui, precisa pelo menos que eu o ponha num vaso com 2 ou 3 dedos maior e mais alto, que é para permitir que todo o sustento da planta vem através da raiz, não é? Sim. Se nós apertarmos as raízes e não lhes demos espaço, elas acabam por atrofiar. Em relação então aos restantes arbustos, já falamos no caso específico das camélias, os outros, está à altura de os podar? É nesta altura? Podemos podar todos os que não estejam em flor, sim. O inverno é a altura por excelência das podas. Porquê? Porque as plantas diminuem a sua atividade, portanto vão-se ressentir menos, porque a poda acaba sempre por ser agressiva para a planta. A poda no mundo, na natureza, as plantas não são podadas. Nós é que temos essa necessidade, ou por questões de produção, quando estamos a falar de árvores de fruto, ou por questões de... temos um espaço limitado e precisamos que as plantas não atinjam uma dimensão ilimitada. E esta é a altura para podar quase tudo. Todas as plantas de folha caduca, todos os arbustos que não estejam em flor. Portanto, é uma altura de andar de tesoura de poda, ou de serrote, ou de tesourão sempre na mão no jardim. Muito bem. Ficamos hoje assim com algumas dicas preciosas para termos arbustos no nosso jardim e ter assim um jardim muito bem arranjadinho e composto durante todo o ano.
Para além destas dicas, a Teresa traz sempre ofertas. Exatamente. É a revista. É a revista, Jardins, exatamente. não é? Que é para Portanto, estarem a par de todas estas tarefas. É só ligar para nós, 227-128-168, 227-128-168, para ganhar uma assinatura. Olha, eu vou apontar o dedo.